Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do Discipulado Cristão. Estamos na 6ª aula. Hoje o tema da lição é a honestidade com as palavras. 6ª aula do ciclo 4. Honestidade com as palavras. Nós vamos ver Jesus aqui asseverando que era necessário que o cristão, que as pessoas que se dispusessem a estar com ele, a partir de então, procurassem falar sempre a verdade. Hoje nós vamos ver no decorrer da lição, que estamos vivendo tempos em que ser desonesto está normal. Quando nós não devemos acostumar, quando nós não devemos tomar essa forma do mundo, que ser desonesto para você ganhar, para você adquirir alguma coisa, você tem que ser desonesto. Isso Jesus está nos ensinando nesta manhã, que falar a verdade deve ser a palavra verdadeira do cristão. Para o texto base desta lição, para a gente aprender mais sobre o que Jesus está ensinando, nós vamos ler o Evangelho de Mateus ainda, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 33 ao versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Para meditação para esta lição, nós vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui nós vamos ver que Jesus está enfatizando que o cristão tem que falar sempre a verdade. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Hoje é pregado que para se dar bem é preciso ser desonesto. Nós vamos aprender com Jesus que não é verdade isso. Para comentar esta lição, temos os dois professores aqui da sede, do templo central aqui da igreja, em São Francisco do Guaporé. Irmão Junei, a paz do Senhor. A paz do Senhor, quero cumprimentar a todos os irmãos, especialmente do grupo Novo Viver, com a paz do Senhor, irmão Tiago também, e a todos os nossos ouvintes. Temos o jovem professor, irmão Tiago, a paz do Senhor, irmão Tiago. A paz do Senhor, cumprimento os irmãos que estão assistindo na paz do Senhor. É um privilégio poder estar aqui aprendendo da palavra, juntamente convosco. Nós vamos, irmãos, aprender, nos conscientizarmos de que é necessário que falamos a verdade, porque os que nos veem, as pessoas que ainda não servem a Deus, elas nos observam. E quando nós não cumprimos as nossas palavras, nós não vivemos aquilo que pregamos, somos alvos, muitas das vezes, as pessoas apontam para nós. Olha, aquele ali não era crente, aquele ali não serve a Deus, como deixou de fazer tal coisa que ele prometeu fazer? Meus irmãos, hoje nós vamos aprender como nós devemos nos portar diante da sociedade, principalmente com as nossas palavras e as nossas ações. Primeiro tópico, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. De maneira nenhuma jureis. Ao apresentar mais um exemplo da justiça mais elevada do reino de Deus, Jesus foi além do senso comum em sua época na exposição das verdades divinas que estavam implícitas no terceiro mandamento. Ele afirmou que o homem e a mulher não apenas pecam
quando profere um falso juramento. Eles, na verdade, nem deveria jurar por nada. Deveria tão somente ser verdadeiro e honesto em suas afirmações e promessas. Irmão Junei, Jesus aqui apresentando aos discípulos e ao povo essa justiça mais elevada do reino de Deus, a lei dizia para não perjurar, ou seja, não quebrar um juramento. Jesus, porém, vem dizendo o seguinte: não é necessário jurar, não tem necessidade de vocês jurarem, porque apenas é necessário vocês serem verdadeiros. Nós vemos que Jesus vem trazer essa nova interpretação, né, com o cuidado de explicar para eles as escrituras, né, que já estavam escritas, e eles ali com as vossas tradições ali, eles acabavam cancelando a lei de Deus. O livro do profeta Isaías, né, capítulo 66, ele diz: assim diz Deus, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei, vós? Que lugar seria do meu descanso? Está Jesus pegando a palavra, né, a própria Bíblia, que eles tinham já lá, a Bíblia antiga, e explicando para eles: vocês estão jurando pelos céus, e os céus é o trono de Deus, e a terra é o descanso dos pés. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 29, né, o Lucas vai citar de novo: os céus é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificaria? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Nem pela terra, que é o descanso dos pés de Deus, e nem pelos céus, que é o trono de Deus. Jesus vem trazendo essa explicação. Se for para jurar e não cumprir, é melhor não jurar. Se for para jurar, assim, para que jurar? Seja honesto, seja direito. Fala logo a verdade, sem um juramento. Cumpra, né, com essa verdade. Isso que a gente vê aí, Cristo trazendo essa nova interpretação aí para quebrar tradições dos anciões, né? Que aí cancelavam a lei de Deus. Nós vemos hoje que, trazendo para os nossos dias de hoje, que a palavra do ser humano, ela está tão colocada em xeque, as pessoas não confiam umas nas outras mais, no que a pessoa promete algo e descumpre. O descumprimento é tão grande que ninguém confia mais. Aí talvez é preciso jurar, quando Jesus vem assegurar que não é necessário, apenas fale a verdade. Irmão Tiago, uma pesquisa mundial, feita nas redes sociais, dizem que 80% das pessoas que usam a internet mentem nas redes. E mais, em 2014, uma pesquisa no Brasil com 1.000 estudantes jovens revelou que 72% dos jovens admitem mentir. Jesus está asseverando o seguinte: não precisa jurar, simplesmente seja honesto em suas palavras. A juventude hoje, principalmente, é uma das classes que mais precisa mentir, talvez até para os próprios pais. Com certeza. E esse ato de jurar é uma das fugas para tentar esconder essa mentira. Então, geralmente quando alguém usa o ato de jurar, eu juro, não, eu juro, é porque tem tendência mentirosa, porque quem fala a verdade apenas fala assim, sim, não precisa de ficar jurando. Verdade. Irmãos, seguindo para o segundo subtópico, essa lição toda vai falar sobre isso, então tem muito assunto. Honestidade o tempo todo. Ao afirmar que seus discípulos não deveriam jurar de maneira nenhuma, Jesus estava frisando o fato de que é da natureza humana não cumprir promessa. Jesus aqui, irmão Junês, está dizendo: não jureis, porque é da natureza humana não cumprir promessas. Pode ser que você jure e acaba não cumprindo, e isso vai colocar o teu nome em xeque diante da sociedade. E aí é onde vem os problemas, né? O Jeremias, o profeta Jeremias, já lá no passado, né, no cativeiro babilônico, quando ele escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 29, ele fala: de que se queixa? De que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta. Queixa-se cada um dos seus pecados.
né? Conforme a tradução diz, do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios erros, quer dizer, ele mente atraindo para si maldição, né? Assim como nós lemos lá já aqui no texto bíblico base, né? Seja, porém, o voto falar se sim ou não, porque o que passa disso é procedência maligna, conforme a tradução vai dar. O que passa disso vem do maligno. O que passa disso é trazer a maldição sobre ti. Vai criando um problema a ponto da pessoa, às vezes, ter que mudar da cidade porque foi envergonhado. Ele contou uma mentira ali, fez um juramento, não pôde cumprir aquele juramento e tentou de todos os lados e trouxe uma maldição sobre si. Para não ficar envergonhado, acaba mudando de cidade, né? Ficando com o nome sujo. Coisa que não precisava. Se não pode cumprir, então que não faça um voto, então que não faça um juramento. Mas fale a verdade, né? Por mais que doa um pouco, né? A gente vai ver lá os mandamentos, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos são coisas de Deus, né? Se você for ler os 3 primeiros mandamentos, assim como a oração do Pai Nosso, né? Tanto os 10 mandamentos se divide em 2, coisas para Deus e depois a segunda parte para o próximo, a oração do Pai Nosso, a mesma coisa, exaltando o nome de Deus e o restante também ao próximo. Agora, do que se queixa o homem? Dos seus próprios erros, né? Juramento não cumprido, palavras soltadas ao léu, né? Ao vento, que não precisava, que não deveria, né? O livro Provérbio de Salomão fala que até o tolo, quando se cala, passa por sábio, né? Quando ele se cala. Então, porque de muito falar acaba saindo a mentira, acaba saindo o engano, onde a pessoa tem que ali, às vezes, fazer um juramento para garantir algo que não é e o não cumprimento. Verdade. Nós vemos aqui, irmãos, que as próprias autoridades religiosas dos dias de Cristo havia aberto brechas para que se utilizasse certos tipos de juramento que não seriam considerados como descumprimento obrigatório. Então, os próprios religiosos ali da época faziam aqueles juramentos ali, já sabendo que se eles descumprissem não teria dano algum, né? Então isso aí já era estrategicamente feito. Nós vimos também, irmãos, que há alguns juramentos onde não entra nesse mandamento onde Cristo está dizendo que não jureis. Tem alguns juramentos como os dos magistrados civis, como o juramento da bandeira, o que mais? Voto de casamento e alguns outros. Juramento na medicina, quando você termina o curso, você tem que fazer aquele juramento lá de Hipócrates. Esses aqui não entram nesses juramentos que Jesus está asseverando para não fazer. Jesus está dizendo aqui para não fazer juramentos, os juramentos com leviandade e com hipocrisia. O falso juramento usando o nome do Senhor em vão. É esse que Jesus está asseverando que é proibido. Seguindo, irmãos, nem pelo céu, nem pela terra. Essa orientação de Jesus de não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nos remete às duas coisas. Primeiro, uma prática muito comum em seus dias de se fazer juramento invocando entidades geréricas, como o céu e a terra, como uma forma de subterfúgio para poder mentir. Muitas das vezes nós vimos aqui nesta lição e nos dias de hoje pessoas jurando, pelo céu ou pela terra. Jesus está dizendo aqui, não façais tais juramentos, porque ao jurar pelo céu, você está jurando pelo trono de Deus. Há uma importância muito grande aqui, né, irmão Junei? Há um perigo muito grande quando a pessoa faz certo juramento. Jurar pelo céu é jurar pelo trono de Deus. E jurar pela terra é jurar pelo estrado dos seus pés. Mas em segundo lugar, quando Jesus se refere ao jurar pelo céu e pela terra, está também implicitamente se referindo de jurar de forma geral,
seja invocando coisas da terra, seja invocando coisas do céu. É absolutamente desnecessário. Né? Jesus está asseverando aqui, não há necessidade de tal juramento. O povo da antiguidade, já antes do próprio Êxodo, né? Quer dizer, no deserto, quando Moisés tira o povo do deserto, já muito antes, nos primeiros impérios, o Império Arcadiano, o pessoal já tinha o hábito de jurar. Né? Próprio Abraão, Gênesis 14, 22, eu não vou ler por conta do tempo, Gênesis 24, 2 e 3, Gênesis 50, depois você vai para Mateus 26, 62, são juramentos feitos, né? Feito e cumprido. Mas muitas pessoas tinham o hábito de jurar e não cumprir, já arrumar um jeito de ali tentar enganar através daquele juramento. Mas já era do povo esse hábito. Então, né, Abraão está antes de Moisés. Então o que Deus faz? Tira um povo, classifica eles para ser diferente e dá a lei a Moisés. Quando os homens viram o peso da lei, vou ler aqui só um texto em Levítico, Levítico 25 e 17, vai falar assim, 25 e 15, conforme 24 e 15, os filhos de Israel falará dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado, aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá, toda a congregação certamente apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o Senhor, será morto. Então Moisés, aqui em Levítico, ele colocou um peso muito grande, porque era normal do pessoal jurar aos deuses quando ele via que o povo não dava crédito àquela palavra, né? Já era um hábito, né? Então Moisés, ele vem pegar agora, trazer um peso grande. O vosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Quem lê em casa aí Gênesis capítulo 14, 22, vai ver Abraão falando isso, ao Deus criador dos céus e da terra. Ele está fazendo um juramento em nome de Deus para que o rei de Sodoma ali venha crer na palavra de Abraão. E é cumprido aquele juramento ali. Então, era costume do povo fazer algo. Deus fala assim, agora Moisés, o meu povo é santo, o meu povo é diferente, é uma nova lei. Aí os homens vieram facilitar, né? Para quebrar o juramento, colocou pelos céus e pela terra, fizeram as suas tradições. Aí o próprio Jesus lá em Mateus vem dizer, vós com as vossas tradições cancelam a minha lei. Não é assim, por isso eu vos digo. Aí ele traz agora uma nova ordem, né? Uma nova lei do reino na terra. Até que o pessoal confunde, fala, você é cristão porque o cristão é democrata, é uma democracia. O meu amigo, eu vou te dar uma notícia que talvez você não goste. Você se enganou. É reino de Deus, é monarquia. Onde tem rei, tem decreto. Falar a verdade é uma regra. A coisa é muito mais séria do que nós pensamos. É o reino de Deus na terra. Nós temos um rei. E um rei tem decreto. Isso é ordem. Falar a verdade não é uma opção, é regra. Né? É uma regra. Nós estamos... Essa lição, irmãos, é direcionada ao departamento do Novo Viver. Novo Viver, agora, a pessoa vivia uma vida lá fora, no mundo, onde é quase que normal a pessoa jurar. Porque a pessoa quando está no mundo, quando tem dúvida de que a sua palavra vai ser aceita ou não, já vem logo na mente da pessoa, não, eu juro. Porque talvez esse juramento que a pessoa faça, vai ser bem aceito aquilo que ele está dizendo. Nós vamos ver aqui que o irmão Junei, irmão Tiago, disse que simplesmente dizer a verdade. A verdade aqui é uma regra para o povo de Deus, né? Então, não precisamos jurar para dizer a verdade, para mostrar que estamos falando a verdade. Simplesmente a verdade deverá ser o nosso dia a dia. Amém? Seguindo para o próximo tópico, irmãos. Já dizemos que a verdade deve ser a regra. Muitos, irmão Junei, jura pelas suas próprias cabeças, não? Que eu morra. Muitas das vezes até um negócio onde você está querendo fazer, talvez você não tenha o dinheiro ou
aquele capital ali, né, para assegurar aquele bem que você está querendo. Aí você meio que deixa uma penhora lá. Aí o que você faz? Não, eu juro que tal dia eu trago. Eu juro que tal dia eu vou pagar aquilo que eu te devo. Quando, irmão Junei, nós aprendemos aqui que só de nós fazermos esse juramento, nós já estamos confessando, mesmo que seja implícito ali, de que nem sempre nós estamos falando a verdade. E o engraçado é que o mentir virou tão normal que se você para no Abrites e esquece o documento em casa de habilitação, eles puxam o documento que você tiver, o documento não tem foto, eles não acreditam que você é você mesmo. A sua habilitação tem que ter uma foto para eles olhar no teu documento e olhar na foto que a tua palavra não vale nada, porque mentir virou normal. Parece até que a mentira ela é mais aceita do que a verdade. Então aí você tem que ter aí no mínimo uma carteira de identidade, porque a identidade também tem foto. Mas você também não trouxe. Bom, então vai ser preso, você vai ser rebocado do teu veículo, porque você vai ter que ter um documento com foto para provar que você é você mesmo. E se você comprar uma casa para dizer que ela é tua, além do contrato feito, autenticado, ainda precisa de 3 testemunhas para provar que aquele bem é teu. Então, porque a verdade virou difícil, virou coisa rara. Nós vamos ver aqui, Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago vai dizer: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Né? Ele vem repetir as palavras de Jesus aqui e já colocando a condenação aqui, acrescentando aqui, né? Porque senão vocês vão cair em condenação, né? Vai ter um problema aí para ser resolvido, né? Enquanto a verdade, ela é mais simples. A gente vê algo acontecer entre pessoas, né? Eu já vi acontecer fato real, né? Tá todo mundo ali aguardando, quero ver o que fulano vai dizer. Agora tem uma situação aqui, ele é culpado. E se ele chegar e contar uma mentira, aí a história se estende até mais de ano. Mas a pessoa chega bem simples e fala assim: olha, eu errei, aconteceu, fui eu mesmo, eu quero pedir perdão e me consertar. Acaba tudo rapidinho. Porque a verdade, ela é simples, né? Ela falou a verdade, ela prevalece, tudo se acaba ali em torno da verdade. Simplificando sobre juramento, você não precisa jurar para confirmar o que você está falando. Você tem que dizer sim, sim e não, não. Se a pessoa a qual você está falando não acreditar, é a opção dela. Mas você não tem que jurar para comprovar que é verdade. O importante é você saber que é verdade, não precisa de juramento, somente ser honesto. E ouvindo os pastores mais antigos, eles diziam, irmão Tiago, que quando chegava em determinado estabelecimento, só o fato do dono ali do estabelecimento saber que aquela pessoa era cristã já era suficiente, meu irmão. Hoje em dia, talvez está até o contrário, né? Estão descumprindo, estão não seguindo esse mandamento que nós hoje vamos colocar todo mundo. Não estamos fazendo o que Jesus ensinou aqui, por isso que às vezes as nossas palavras não são bem aceitas. Isso aí coloca em xeque até a pregação do Evangelho, né? Às vezes nós vamos pregar para certas pessoas, falar de Jesus para certas pessoas, mas a sociedade sabe que nós não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando, né? Então, é muito importante nós seguirmos esses mandamentos que nós estamos aprendendo nesta manhã. Segundo tópico, irmãos, vamos acelerar, que tem muito assunto ainda. As palavras do discípulo devem ser sim, sim e não, não. É o que o irmão Tiago acabou de dizer, né? A pessoa honesta. A essência do ensino de Jesus sobre essa questão dos juramentos é que quem é verdadeiramente honesto não precisa fazer juramentos. É o que nós aprendemos ali no subtópico passado, que nós já lemos. Sua simples palavra já é suficiente. A simples palavra do discípulo de Cristo já é suficiente para a pessoa entender que aquilo ali vai ser cumprido
e aquela promessa vai ser cumprida, porque quem falou é o homem de Deus, né? Então, nós temos, o mundo lá fora nos vê como discípulos de Cristo. Então, o nosso andar perante a sociedade tem que condizer com o que nós pregamos, né, meu irmão? Amém? Vamos seguindo? Sim, sim, não, não. Ainda no mesmo assunto, irmãos. As expressões sim, sim, não, não denotam uma ênfase. É como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos: se é sim, deve ser sim mesmo. Mas se é não, não mesmo. Não há duplo padrão para o verdadeiro cristão. Não tem como nós cochear ali entre dois pensamentos. Se a nossa resposta é sim, tem que ser sim. Mas se é não, é não. Não tem como ficar ali entre um ditado, como o povo diz, em cima do muro, né, Montinho? Verdade. É importante, irmãos, nós termos uma palavra certa. Se é sim ou se é não, mas que seja isso. Não tem como viver em duplicidade de pensamento. Seguindo, irmãos, sejamos honestos com as nossas palavras e ações. O verdadeiro cristão não vive em duplicidade e muito menos em falsidade. Muito pelo contrário, as suas ações sempre condizem com as suas afirmações, né, meu Juninho? Sejamos honestos com as palavras aqui, é o grande problema da humanidade, podemos dizer, o grande problema nosso. Nós temos que pedir graça a Deus todos os dias, todos os instantes, porque o mundo vive em meio à mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira é pecado. E João diz assim, que é para isso que Jesus Cristo veio, para desfazer a cilada do diabo. Porque o diabo aproveita aquela mentirinha pequena ali que dava para passar, mas você achou engraçado ali e alterou algo ali, né? Esses dias, falando com um comentário com meus vizinhos ali, né, cristão, e eu falei assim, tem gente cometendo adultério nas palavras, né? Só não entendeu. Eu falei, porque adultério não é o ato sexual, mas sim pegar a verdade e distorcer. Você adulterou a verdade, e isso é pecado. Epístola de João, capítulo 3, primeira epístola 3, e versículo 8, João vai dizer, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, né, desde o início. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Então venhamos dizer glória a Deus por isso, né? Aleluia! Glória a Deus por isso, porque se o Filho de Deus não viesse desmanchar a obra do diabo, nós estaríamos perdidos, porque a gente vai ver a humanidade em pecado, mentindo, desde o princípio. O versículo 9 diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. João pega e dá mais uma juntada. Então, é importante, sejamos honestos com as palavras, porque tem consequências, né? Uma coisa gera outra, né? E graças a Deus, porque o Filho de Deus se manifestou para desmanchar as ciladas do inimigo. Cumprindo o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações e fazer discípulos, né? Então, se as nossas ações não condizerem com as nossas afirmações, vamos dificultar, né, isso que o Senhor colocou em nossas mãos, que é pregar o evangelho. Com certeza. É um tópico interessante dessas palavras e ações, porque às vezes a gente fala algo, mas não vive ela, a gente está sendo hipócrita. Nesse assunto de palavras e ações, a gente tem que entender que quando falamos algo verdadeiro e queremos e falamos com clareza a verdade, sem precisar jurar, sendo verdade, beleza.
Mas a gente também, quando a gente erra, a nossa ação, a gente erra, e não, a gente não pode mentir e jurar para disfarçar. A gente tem que ser claro também, dizer que errei, que sim, errei. Então, mesmo você falando a verdade, mesmo você acertando ou errando, você tem que falar a verdade acima de tudo. Ser honesto em suas palavras e ações. Ser honesto com a gente Com mesmo, nós, né? com nós mesmos. Procedência maligna, o irmão Junei já deu uma pincelada. Está dizendo o seguinte: a Bíblia Sagrada afirma que o diabo é o pai da mentira. Fazer juramentos falsos é, portanto, tomar partido dele. Tudo isso é procedência maligna, irmãos. O próximo subtópico, sendo verdadeiros. Deus é o Deus da verdade e fomos chamados para pregarmos a verdade, vivermos a verdade e sermos verdadeiros em tudo. Vivemos em um mundo de mentiras que influencia a vida da humanidade. O papel do cristão é não só proclamar a verdade, mas viver a verdade no seu comportamento cotidiano. É importante, irmãos, nós entendermos, né, esse mandamento que Jesus veio nos trazer nessa manhã. Nós devemos viver a verdade no nosso comportamento, no nosso portar diante da sociedade. Eu sempre gosto de falar e mencionar a sociedade, porque é para ela, é para a sociedade que não conhece a Cristo que nós vamos pregar. Deus não nos chamou, Deus não te chamou para que você seja somente esse crente que vem na igreja, cultua o Senhor e volte para a sua casa. Não, Deus quer muito mais para a sua vida. Deus quer que você fale do amor dele. E ao falar do amor de Deus, as pessoas vão olhar para a tua vida, como é que você está vivendo. Se isso que você está vivendo condiz com aquilo que você anuncia. Amém? Irmãos, caminhando para o final dessa lição, o Junei tem mais algumas considerações? Eu queria deixar para os irmãos em casa o livro de Provérbios, capítulo 14. Pode começar até no versículo 1 até o 25, mas ele inteiro é muito importante. Eu vou ler só um pedacinho aqui, o 5. O 5, acho que o 6 e o 7. Se começar a ler, dá vontade de ler inteiro esse versículo. Vai falar muito sobre essa lição nossa. O 14 de Provérbios, versículo 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estúcia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não entremeterá a sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então, esses versículos aqui é muito importante e muito interessante sobre falar a verdade, sobre testemunhar, testemunhas falsas, testemunhas verdadeiras. Tem mais um versículo aqui que eu queria só ler aqui para nós encerrar, é Provérbio 29. Provérbio, que é a minha participação, 29, 6 e 10, que diz assim: na transgressão do homem mau há laços, mas o justo canta e regozija. O versículo 10, os homens sanguinários aborrece aquele que é sincero, mas o reto propicia-se o seu bem. Então são Provérbio 14 e Provérbio 29, ele inteiro são palavras de sabedoria para o cristão. Os irmãos anotem e leem em casa, estudem, irmãos. Esse sermão da montanha é importante demais para a vida do cristão. Irmão Tiago. A única coisa que eu quero dizer é que a gente tentou ressaltar que não precisa de usar
o argumento usar, falar que jura. Apenas seja sincero em suas palavras e ações e seja verdadeiro. Amém. Irmãos, para concluir, na conclusão dessa lição está dizendo o seguinte: que sejamos colunas de integridade, verdade e honestidade neste mundo onde a mentira se tornou o pão de cada dia de muitas pessoas, lembrando-nos que Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. No mundo, vivendo no mundo onde impera a mentira, que nós sejamos coluna de integridade e de verdade. Amém, irmãos? Que esta lição possa abençoar a tua casa, a tua família. Compartilhe esse vídeo, irmãos, com o maior número de amigos nas suas redes sociais, para que muitas pessoas tenham acesso a essas verdades que nós aprendemos nesta manhã. Aí onde você está, curve a tua cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse tempo onde nós aprendemos a falar somente a verdade, seja você cristão ou não, ou você talvez que professa um outro credo religioso, mas é importante o ser humano estar sempre portando a verdade liberta, né? Então, a mentira, nós vemos aqui que é procedência maligna, que nós possamos ser portadores da verdade e somente a verdade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e querido Pai, louvamos a Ti, ó Deus querido, por mais essa oportunidade, Senhor, onde o Senhor, meu Deus, nos trouxe essa palavra, ó Pai, para que nós aprendamos, ó Deus, a como nos portar, Senhor Deus, diante da sociedade, diante daqueles, ó Pai, que nos ouvem, ó Pai. Que as nossas palavras, ó Deus querido, possam condizer com aquilo que nós estamos vivendo, ó Deus. Abençoa cada lar, a cada família, Senhor Deus, nesse tempo, ó Senhor, de crise, Deus querido, nesse tempo, ó Pai, onde todas as pessoas estão, ó Pai querido, preocupadas com essa enfermidade, com essa epidemia, ó Deus. Mas que o Senhor, ó Pai, venha trazer o bálsamo, ó Deus. Que o Senhor venha trazer paz e saúde em cada lar, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.